Sabe o que eu acho engraçado em Chainsaw Man? Não. É o quanto essa obra consegue ser real nos seus mínimos detalhes e aproveitando tudo isso, até mesmo você consegue, pelo menos no simples momento ali do Denji, se identificar com ele. E não, eu não tô falando da vontade de pegar nos peitos de uma mulher, tá bom? Vamos conferir aqui junto com o Mano Joe o episódio número 2, analisando de forma engraçada e divertida e ao mesmo tempo tentando refletir algumas coisas que vão acontecendo no episódio, como a própria manipulação da Makima em cima do Denji. E aí galera do canal do Mano Joe, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. E hoje para mais um episódio de Chainsaw Man. Meus queridos, eu vou contar pra vocês que o que eu dei risada nesse episódio não está na face da terra. Aí você fala assim, Joe, mas você leu o mangá, você lembrava. Às vezes eu não lembro de algumas coisas, e é bom você não lembrar, porque quando você não lembra, simplesmente as cenas ganham mais graça ainda, e eu simplesmente rachei o bico, mano. Tivemos a apresentação do Aki, da Makima e da Power, e tivemos momentos icônicos do Denji que vão com certeza te jogar na gargalhada. Além de algumas coisas que, se você tirar um pouquinho da comédia e tentar entender ali a vida do Denji e tudo que tá acontecendo, você já começa a perceber que parece a nossa sociedade, parece a vida real. Então, antes de mais nada, já agradeço pra todo mundo que tá deixando aquele like, que está compartilhando, que está comentando e se inscrevendo. Tem um bônus no final do vídeo, então fica até o final do vídeo pra conferir tudinho e esse bônus maravilhoso. Quer dizer, não é tão maravilhoso assim, mas eu achei ele legal. De toda forma, nós vamos começar esse episódio maravilhoso com os olhos belíssimos, maravilhosos da Makima. Makima, como você preferir chamar. O Denji tá com muita fome e ele tá sendo levado pela Makima até o quartel-general de caçadores de demônios. E aí ele se mostra ali com bastante fome, ela diz que eles vão comer, que não tem problema, que ela vai pagar o que ele precisa ali pra comer. Só que antes dela falar isso e convencer o Denji, ela falou uma coisa que deixou o Denji um pouquinho... Tipo, pô mano, você é igual os caras da Yakuza, você só quer me usar. Só que Denji, ela é um pouquinho diferente dos caras da Yakuza. Vamos dizer que ela é mais manipuladora e inteligente, né? Porque a primeira coisa que ela faz é falar pra ele que ele está sob tutela dela. E detalhe, as respostas pra ela só devem ser sim ou au. Au de au, sabe? Cachorrinho. Porque ela não precisa de cachorros que não têm utilidade. E até mesmo ela diz que tem cachorros que não obedecem, que não fazem o que mandam e tudo mais, e eles são eutanasiados. Eutanasiados, bom, castrados. E aí o Denji começa a pensar, putz grila, mano. Lembrou da Pochita, ficou mal porque ele acha que a Pochita morreu, mas essa explicação vai ter mais pra frente, onde a Makima diz que, na verdade, a Pochita tá dentro dele, até porque ele tem cheiro de humano e demônio também. E bom, o Denji tem que obedecer todas as suas ordens, e aí ele já fica, pô mano, essa mulher só tá me usando e papapá, é igual os outros caras. Ele já começa a ficar chateado e fala, putz, eu saí de uma enrascada, entrei numa outra. E aí ele começa a lembrar de quando ela abraçou ele e tudo, aí ele pensa, putz grila, mano, eu achei que ela era uma pessoa boa, não só pelo abraço, gente. Quem é que abraça, por exemplo, um morador de rua? Dificilmente nós vamos abraçar um morador de rua, no meio da rua, entende? Nós não vamos dar esse abraço pelo cheiro. E a Makima, ela fez isso com um cara cheio de sangue e cheio de serras ali que poderiam cortar ela. Ou seja, o significado do abraço pro Denji é algo muito maior do que você possa ter noção. Então, antes de você começar a julgar o Denji como gado, que ele é sim, mas pare pra prestar atenção que um cara que não tinha nada simplesmente recebeu um abraço de uma mulher bonita, uma mulher que deixou ele no colo dela, sendo que ele tava todo sujo e imundo, e detalhe, as outras pessoas que o viam andando por aí e tudo mais, chamavam ele de fedido, de sujo, não queriam abraçar ele, não queriam fazer nada. E a Makima, o que ela faz? Ela oferece comida, olha só, ela ofereceu um pouco é pra gente, mas pro Denji, esse pouco significa muito, porque ele nunca teve nada. Pra quem não tem nada, receber um prato de comida, gente, é um milagre, é um sonho, é as mil maravilhas. Seria a mesma coisa que você, por exemplo, chegar e ganhar, assim, uma Ferrari. Você simplesmente vai ficar impactado, você vai falar, meu Deus, ganhei uma Ferrari. Só que uma pessoa que já tem uma Ferrari, por exemplo, que já é rica, ou que tem essas condições, acha isso super normal. Entenderam o paralelo? O Denji não tinha nada. Quando ele passa a ter alguma coisa, logicamente ele passa
passa a ser conquistado por essa coisa. O tipo de migalha, entre aspas, que é oferecido pra alguém e o valor que essa pessoa vai dar pra essa coisa depende muito da condição dessa pessoa. Se ela tem condições de ter aquilo ou não. Por exemplo, pra uma pessoa que não consegue comprar mangás, ganhar um mangá é a maior felicidade do mundo. Para uma pessoa que tem uma grande coleção, mas, bom, não consegue encontrar o seu mangá favorito, aquele mangá favorito, se ela ganha, trata-se de praticamente um milagre, um sonho. Então quem define o valor das coisas, seja um pão ou o que você recebe de alguém, é você mesmo. Por isso que nós temos que parar de se basear nas outras pessoas. E aí o episódio ele já tá moldando assim a gente, sabe? Ele já tá explicando algumas coisas ali na nossa própria sociedade. Porque a Makima, depois de entregar ali o casaco pro Denji, ele fica super feliz e aquela sensação que ele não tava tendo, que era muito boa dela, ele já passa a pensar, poxa, eu gosto de você, meu Deus, você é demais, tipo, cara, você não ligou, você me abraçou, você fez coisas que ninguém nunca faria por mim, e detalhe, ninguém nunca faria mesmo. Sendo o objetivo dela usar o Denji ou não, foi a pessoa que o abraçou, e por isso que ele considera muito a Makima. Nós que somos observadores de fora, a gente olha aquilo e fala, que bobeira, o Denji tá se contentando com pouco. Bom, se você nunca viveu na miséria, você nunca vai entender o Denji. E essa é a pura verdade. Você só sabe a realidade de um outro alguém se você passa por aquilo ou se você vive aquilo. Por isso que não é legal ficar pré-julgando todo mundo. E bom, eles chegam ali numa vendinha, o Denji tá com fome, pede um udon com salsicha. Acho que ele nem sabia o que era udon, pra falar a verdade, né? Tanto que a Makima pede assim, eu quero um udon com curry. E aí, beleza, o udon com curry também seria bom. Ele fica na dúvida, ele não sabe. Tanto que vai ser a primeira vez que ele come udon. E não só isso, como também pagam pra ele. Ele não tinha dinheiro e a Makima pagou pra ele. A gente percebe que um dos efeitos dele se transformar em Chainsaw Man é que por ter muito sangue saído do seu corpo, se vocês perceberem no episódio passado, ele tava brancão, né? Por quê? Porque tirando o sangue da gente, a gente fica branco, pálido. É um negócio legal de reparar na animação, tanto que agora o corpo dele tá um pouquinho mais vívido, está um pouquinho mais saturado, mais colorido. E aí o Denji numa dessa, ele tá caindo, tá bisoiando ali, porque ele tá meio anêmico, acaba caindo nos peitos da Makima, velho. E fica todo feliz ali. Peitos! É a única felicidade que o homem tem. Ele sempre se interessou por uma garota e ele tem a mentalidade de eu nem diria um adolescente, mas uma criança pré-adolescente que tá conhecendo as coisas da vida agora. E aí, por exemplo, você olha uma mulher peituda e você fala assim, meu Deus, uma mulher peituda. Ou então você é uma garota e olha o garotão lá, todo fortão, todo bonitão, o que seja que você achar um homem bonito, você olha o bonitão e fala assim, meu Deus, que homem bonito! Boquinha linda. Então é por isso que o Denji reage dessa forma. E como ele tava com muita fome também, tinha saído muito sangue do seu corpo quando ele se transforma em Chainsaw Man, e ele sente dor por se transformar em Chainsaw Man também. Até porque o cara tem uma serra elétrica no meio da cabeça. Bom, de toda forma, o Denji vai lá e acaba caindo mais uma vez, fica no colo da Makima, depois acorda, tem o udon pra ele comer, é a primeira vez que ele come, e aí ele já começa a latir pra Makima quando ela fala se tá gostoso, ele fala, au! Puta, mano, esse episódio já começou a ser engraçado pra caramba dessa parte, velho. E aí você pode perceber mais uma vez a miséria que o Denji se encontrava quando ele diz que tá gostoso um udon, porque ele nunca provou outras comidas e ele nunca esteve acostumado a provar uma comida. É aquela coisa, quando você tá com fome, qualquer coisa que você comer vai ser gostoso. E essa é uma parte que é muito real, não só pela comida, mas até mesmo por salário. Gente, eu lembro que quando eu comecei a trabalhar, eu ganhava R$500, era o salário mínimo. E na época, né? E aí, então, o primeiro salário que eu recebi, eu falei, meu Deus, eu tenho R$500. Depois que você vai perceber que, putz, eu só tenho R$500. Mas no começo você fica animado porque é o primeiro dinheiro que você ganha. É igual a primeira comida gostosa que você ganha. A primeira vez que você vai no McDonald's, você nunca tinha ido. E você sempre teve interesse. Aí você chega lá e come o McDonald's. Pode ser algo comum para algumas pessoas. Pode ser algo que muitas pessoas consigam comer, mas você não. E aí quando você come, você fala, meu Deus, que delícia. Só que depois quando você se acostuma, você quer mais e mais e mais. E é isso que deve acontecer com o Denji mais pra frente. Conforme ele vai realizando seus sonhos, vai comendo as coisas, ele vai querendo mais, ele vai querendo mais. Porque isso é um instinto, claro, natural do ser humano. E bom, o Denji vai lá e pergunta qual tipo de homem da Makima, né? Aí a Makima fica pensando, ela fala assim, o tipo igual o Denji. Aí o Denji, igual eu? Eu também gosto de você, filha! Quero pegar nos seus peitos. É claro que pra vocês que estão assistindo Chainsaw Man, já dá pra perceber que a Makima, ela só tá usando o Denji pelos seus próprios objetivos. Isso é muito óbvio. Só que eu acho que as pessoas deveriam julgar menos o Denji e tentar entender o porquê que ele reage dessa forma. Vocês não acham que seria óbvio vocês agirem da mesma forma quando alguém te tratasse bem e te desse alguma coisa quando você está na miséria, você tá na pior?
É por isso que muitas pessoas idolatram algumas outras por elas darem alguma coisa assim em troca, migalhas normalmente. Só que aí que eu paro no ponto pra vocês. O que é migalha pra você talvez não seja migalha pra aquela pessoa. Então é algo muito mais complexo do que chegar e já julgar o outro lado sem entender a realidade na qual ele vive. Bom, a Makima vai explicando ali a parte de segurança pública, como que funciona, porque tem vários civis que também são caçadores de demônios, mas na segurança pública eles têm um lado mais específico lá de caçadores de demônios que paga mais e tem folgas remuneradas. Não que isso importe muito pro Denji, porque ele já vai entrar lá pra trabalhar. Não deu tempo nem de descansar e já vai trabalhar. Até porque ela já deu várias coisas em troca. Então, pra que eu vou reclamar se eu já vou começar a trabalhar no mesmo momento, né? Enquanto isso, o Denji só tá pensando na Makima, comer, e agora com um trabalho melhor, ele consegue encontrar coisas melhores pra fazer. Bom, ela escala o Denji na divisão do Hayakawa Aki, que é o nosso próximo personagem a ser apresentado. Ele tá lá na segurança pública há 3 anos, e ele vai fazer uma dupla com ele, e eles vão trabalhar juntos. E aí o Denji vai acompanhar o Aki na patrulha, porque eles patrulham ali pra ver se tem algum demônio causando algum caos e matam esses demônios. O Denji mostra mais uma vez a personalidade dele de criança. E claro, gente, ele viveu sem ter pais, mães, alguém pra cuidar. Ele sempre se virou sozinho, então ele não teve tempo de amadurecer e ele também não conviveu na sociedade porque ele era recluso da sociedade. A sociedade não o queria por ser sujo, fedido, feio, sei lá, qualquer coisa. Então, por não ter amadurecido, também não esperem que o Denji vai amadurecer de uma hora pra outra, porque muitas pessoas ficam esperando isso, mas parem pra pensar quanto tempo demora uma criança pra amadurecer, pra ela chegar na adolescência e depois chegar na fase adulta. Demora bastante tempo, né? Então, não espere que num mangá seja estilo, sei lá, qualquer outro mangá famoso aí que você botar que uma criança simplesmente, de uma hora pra outra, ela já evoluiu. Uhul! Estou amadurecido, sou um adulto. Porque isso não acontece. E aí ele fica lá de birra, não quer acompanhar o Aki, ele quer trabalhar junto com a Makima. E aí a Makima diz, ó, um dia eu vou trabalhar junto com você, se você mostrar todo o seu valor, vou trabalhar com você. E aí ela manipula ele mais uma vez, e é mais uma vez que ele vai ali pra trabalhar junto com o Aki. Só que enquanto eles estão ali no meio do caminho, o Denji começa a perguntar pro Aki se a Makima tem um homem aí, né? Se ela tem namorado, alguma coisa assim. Aí o Aki não quer responder, depois o Aki mete a porrada nele e fala assim, ó, sai desse trabalho. Porque quando você entra nesse trabalho aqui, mano, é só desgraça, é só desgrama, você tem que ter um objetivo concreto e você só tá aqui pela Makima. E aí o Denji fala, realmente, tô aqui só pela Makima mesmo. Aí dá uns socos lá nele, dá umas bicudas e tudo, coitado do Denji, né? Já chegou lá apanhando, só que o Denji não é o tipo de cara que ele luta honestamente, ele luta para vencer. Somente a vitória importa, não importam os meios. Dessa forma, ele pega e me mete uma bicuda no pau das bolas do Aki e fala assim, quando eu luto com um homem, eu luto pra vencer, papai, vou chutar direto nas bolas, mano. E ele chuta tanto as bolas do Aki, velho, mano, e eu rindo. Fala pra mim se vocês não riram também. Porque depois dessa parte, o episódio foi ladeira abaixo, só foi risada. E, mano, eu não parava de rir, velho. Ainda bem que eu não lembrava dessas cenas, porque, mano, o que eu ri dele chutando as bolas do Aki. Aí o Aki vai pra cima dele e fala, a Makima não merece um mané sem noção igual você. Dá uns socos lá no Aki, só que ele vai na luta justa. E aí, o Denji pega e mete a bicuda de novo no saco dele. E mais bicuda no saco dele. Meu, simplesmente essa parte foi sensacional. E aí, o Aki não compreende porque ele não viveu a vida do Denji. Então, o Denji teve a primeira vez que alguém pagou uma coisa pra ele. Ele comeu alguma coisa gostosa, ele não comeu só um pão de forma. Ele teve roupas novas, ele teve um monte de coisa que ele nunca teve. Pra quem nunca teve, pra quem viveu sempre na miséria, aquele pouco que a gente considera pouco é muito. E aí ele diz, pô, mano, agora já era, eu quero continuar vivendo assim. Se eu tiver que morrer assim mesmo, se eu tiver que ter essa vida mesmo, beleza. Só que aí depois ele pensa sobre a vida e ele fala assim, não, agora tem a Pochita aqui, ele quer manter a Pochita viva. Então sempre compreendam a realidade do Denji, tudo que tá passando no anime, pra vocês compreenderem melhor e não simplesmente sair julgando o cara, chamando ele de gado e se resumir a só isso. E bom, o Denji dá tanto chute no saco do Aki que o Aki desmaia. Aí ele leva de volta pra Makima e fala assim, olha, o demônio das bolas bateu muito nas bolas dele e ele voltou assim. E aí os dois começam a tretar, velho. E eles já estão, entre aspas, se dando bem. A Makima fala assim, ó,
é o seguinte, vocês vão ter que trabalhar na mesma divisão, vai ter que ser isso assim, e olha, Denji, se você não trabalhar nessa divisão e tudo, e se você não servir pra gente, eu vou te tratar como um demônio e você vai ser descartado. E aí o Denji vai pra aquela parte de novo, pô, ela é boa ou ela é ruim? Ela fez algumas coisas boas, mas ela fez algumas coisas assim que eu considerei ruim. Assim como uma mãe que educa o filho, quando ela diz não pro filho muitas vezes, o filho começa a pensar, minha mãe é má porque ela disse não pra mim? Mas tem muita coisa escondida a partir disso, então não é só a manipulação da Makima, mas também uma relação como se fosse de mãe pra filho. Embora o Denji quer pegar nos peitos dela. Mas vocês entenderam o que eu quis dizer, porque o Denji, ele tem uma mente de criança. E pra saber se a Makima é malvada ou não, ele pergunta pro Aki se ela é. E aí o Aki diz, não, ela salvou minha vida. Tem todos os elogios ali pra Makima, né? E como ele diz a simples frase de que ela salvou a vida do Aki também, o Denji pensa, poxa, ela tá falando daquele jeito, mas no final ela é uma pessoa boa. Ela é uma pessoa boa. Ela é mamãe boa. Então ele já considera que ela é boa e pronto, acabou, e fala assim, então ela é legal mesmo. E aí o Denji, ele vai morar junto com o Aki e, mano, que bagunça que ele faz ali. Mistura todas as geleias, come, acha uma delícia. Eu aposto que você acharia uma gororoba, mas pra quem nunca comeu, é um novo sabor, é uma nova vida. O bicho tá comendo ali e tá na felicidade suprema. Agora ele tem uma privada pra ele cagar, ele não precisa mais cagar no mato, ele pode tomar um banho. Mano, simplesmente ele tá tendo a vida dele dos sonhos, ele tá conquistando todos aqueles sonhos que ele queria. Sonhos que pareciam minúsculos e impossíveis de alcançar, ele simplesmente chegou até lá. Bom, depois disso eles partem para uma missão juntos, né? Eles vão ali num lugar onde tem um infernal, que é quando um demônio, ele se aposta do corpo de um humano. E aí o Aki leva até ele tudo, eles têm umas características ali, os infernais normalmente são inconsequentes e tudo, saem correndo atrás de todo mundo, não são racionais, são como basicamente animais. E aí o Aki pede para ele se transformar em demônio e lutar contra o bichão. E aí o Denji, pô mano, não tem a necessidade, né? Ele vai lá e corta a cabeça do maluco com o machado, não tinha necessidade de se transformar em Chainsaw Man, porque ele sentia dor e também porque ele tava salvando umas revistas pornôs. E aí o Aki, ele fica puto com ele e fala assim, ó, tá vendo aquelas pessoas lá? Todo mundo ali tá levando tudo isso a sério. Se você não tá levando a sério, então cai fora, eu sou malandro. Eu vou acabar contigo se você continuar com essa parada, essa palhaçada aqui. Ou tu quer virar amiguinho de demônio? Porque um demônio matou toda a minha família bem na minha frente. Então, cara, é o seguinte, ou você leva isso a sério ou você vai levar a porreta. E aí o Denji fala assim, ó, é assim, se um demônio quiser ser meu amigo, beleza, porque eu nunca tive um. E aí isso quebra o Aki. Por quê? Porque o cara nunca teve nada, nada de nada. O único amigo que ele tinha mesmo era o Pochita. E é nesse momento que pra mim o Aki, ele encara uma realidade diferente. Uma pessoa nunca tinha passado por uma situação dessa perto dele. O Aki ainda teve família, ele teve pessoas, mas o Denji, ele não teve ninguém. Ele não teve literalmente ninguém. Ele não teve um amigo, ele não teve nada. E o Denji, ele fala tudo na inocência porque ele é como uma criança. Uma criança, ela fala tudo na inocência, ela acaba soltando muito fácil as coisas. E assim como uma criança, o Denji também consegue perceber coisas que só as crianças percebem, como as próprias intenções dos adultos muitas vezes, que a gente não percebe. Mesmo que algumas coisas passem batido e ele possa ser manipulado, ele percebe que o Aki, ele busca por vingança, ele percebe que aqueles policiais, eles buscam proteger a família e que todos têm um objetivo, algum tipo de objetivo. E aí ele precisa encontrar algum, porque o sonho dele basicamente foi conquistado, era comer geleia, um pãozinho, ter um lugar para morar, tomar um banho, ter roupa, coisas que deveriam ser mínimas para qualquer tipo de ser humano, mas que foram negadas pro Denji porque ele era um marginal da sociedade. E aí ele adquire um novo sonho ao ver aquelas revistinhas ali da Playboy, e aí ele fala assim, olha, será que a Makima tem um sonho? E aí ele lembra dos peitos dela, aí ele fala, putz, peitos. É igual um adolescente, né, gente? Olha peito e fala, meu Deus, peitos. É coisa de homem. E agora o seu próximo objetivo de vida é pegar uns peitos, até porque traçar uma garota não vai ser muito fácil e não vai ser muito rápido. Ele pede isso pra Makima, o Aki fica com mó carão, e aí vamos ser apresentados a mais um personagem que é a Power. Ela é uma infernal, mas ela é uma infernal racional, e a Makima tá montando ali uma divisão um pouquinho diferente, e com essa divisão ela vai formar o nosso trio principal, Power, Aki e Denji. Gente, esses caras, a Power e o Denji vão render demais muitas risadas, porque só da Power entrar ela já fala assim, ó, curvem-se humanos, curvem-se seus merdas, eu sou aqui a Power.
Ela já chega lá mostrando todo o ímpeto, o Denji não entende porque o Infernal virou caçador de demônios, se podia ou não podia. A Makima falou que podia porque era um experimento lá que ela tá fazendo com essa divisão. E o Denji aceita depois de ver os peitos da Power. Ele fala assim, ela tem peitos, então tá suave. Mas os peitos que ele quer de verdade, é claro, são da pessoa que ele tem mais proximidade emocional, que é da Makima. E aí o Denji vai ter que trabalhar junto com a Power, eles vão fazer ali uma patrulha. E fazendo essa patrulha, eles encontram o Pepino do Mar, o demônio do Pepino do Mar, e a Power sai correndo, ela sente o cheiro de sangue, sai correndo, vai lá, simplesmente faz a sua técnica, que eu não vou explicar aqui, porque eu não quero dar spoiler pra todos vocês, mas ela faz uma marreta lá, vermelha, e dá na cabeça do bichão, mata o bichão, fica toda feliz, e o Denji fala, meu Deus, essa menina é louca, meu Deus, e aí acaba o episódio. E depois ainda tem um encerramento sensacional, adorei o segundo encerramento agora de Chainsaw Man, mas o meu favorito, por enquanto, é o primeiro encerramento. E bom, gente, o que eu posso dizer pra vocês é que esse episódio me divertiu demais. As vozes do Aki, do Denji, da Power são muito divertidas, combinam muito com cada um. A Power, toda a animação que tá fazendo dela, o jeito que ela se mexe, tudo, me dá a sensação de que como se eu estivesse lendo realmente o mangá. O mangá consegue passar essa sensação e o anime conseguiu traduzir tudo que tem no mangá. Não é à toa que o Fujimoto, ele também tá trabalhando junto com a equipe de anime, viu? E a entrada dela foi sensacional e começou a me arrancar muita risada, porque o Denji falando de peitos do nada, são coisas que, ao mesmo tempo que a obra, se você parar em alguns detalhes, você consegue perceber que ela tenta trazer uma realidade da nossa própria vida e da sociedade, ao mesmo tempo ela faz você rir, se divertir, pra não ficar um tom tão sério, mas também ter coisas engraçadas onde você possa se divertir. Ou seja, tem duas partes na obra que faz com que você acabe sendo fisgado. E a animação, eu não tenho nem o que falar, os pães estavam bonitos, meu Deus do céu, cara. E a Power simplesmente está maravilhosa, eu gosto muito. Na verdade, eu gosto de todos os personagens de Chainsaw Man. Acho que deve ter poucos assim que eu não gosto. Mas eu gosto da maioria deles. Eu gosto da Makima, eu gosto do Denji, eu gosto do Aki, eu gosto da Power, eu gosto de todo mundo. E esse episódio me fez rir demais. Na verdade, eu gargalhei o tempo inteiro. Quero saber se vocês riram também. Cara, foi simplesmente, nossa, o primor. E ainda teve essa parte de analisar um pouquinho sobre as migalhas, entre aspas, que são oferecidas a nós. E aí a gente já pensa que é o máximo. Nossa, tô recebendo isso daqui. Só que o que é migalha pra você, sabe? Pra você que tá olhando de fora. Porque quem olha de fora e tem condição é uma migalha. Pra quem tá recebendo que nunca teve nada, é algo simplesmente incrível. Foi como a primeira vez que eu comprei um mangá e quando eu via um monte de gente tendo um monte de mangá. Eu olhava todo mundo e falava, meu Deus, que coisa maravilhosa, enquanto a pessoa tava assim, tipo, ah, é só minha coleção, tipo, normal. Então dá pra você fazer paralelo com muitas coisas sobre essas famosas, entre aspas, migalhas. Por que eu digo entre aspas? Porque pra você pode ser uma coisa, pra pessoa pode ser outra coisa. E nós temos que perceber sempre que o Denji viveu uma vida miserável. Então antes de julgar o outro, tente entender o lado da outra pessoa. Bom, com isso eu encerro o vídeo por aqui, vou deixar o bônus aqui pra vocês, espero que vocês gostem. O Mano Joe aqui está vazando, talvez eu deixe até ele nos shorts e tô indo nessa. Até uma próxima. Um beijo no coração. Fui, valeu. Chainsaw Blood.